Aí tem que estar cru, né? Ai, graças a Deus não tá. Lori queria que acontecesse com ela. Uhul, I'm still here. Ainda estou aqui. Fernanda Torres, Fátima e Sueli. Prêmio de melhor filme internacional. Ai, meu Deus. I'm still... Eu falei Emília Berzequina, filho de pó. Vai! Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer uma coisa muito diferente, que é, eu vou invernizar um banco. A gente comprou ele na madeira crua, ele não vem invernizado nem nada. A gente meio que não sabia também. Com a ação do tempo, da chuva, ele já veio meio assim, meio áspero, soltando algumas farpinhas. E eu decidi que eu vou tomar esse problema pra mim e eu vou resolver. Eu vou lixar hoje e vou tentar começar a passar a primeira demão de verniz. Já fiz alguma coisa nesse sentido? Eu sei invernizar alguma coisa. Eu já lixei algum móvel e reformei algum móvel. Então, realmente, é uma jornada inesperada. Só vou trazer vocês comigo. Então, vamos. Bem refrescante. Refrescante. Oi, gente! Nessa tarde de terça-feira, eu fiz o pão mais fotogênico que eu já fiz. Tá lindo. Tarado. Gente, não. Tá muito lindo. Que cheiro bom, tá parecendo cheiro de padaria. Tô muito animada pra cortar. Que delícia! Tudo para todos. Oi, vlog. Hoje eu vou fazer o segundo pão da semana, porque o outro acabou. Eu gosto muito do pão italiano e o último deu muito, muito certo. Eu já tinha feito algumas vezes, mas o último foi o
o perfeito, assim. E aí o Pedro falou, poxa, você não mostrou como você faz, então eu vou mostrar hoje. Espero que dê certo, porque aí eu mostro e não dá certo, né? Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Isso aqui que eu tô fazendo agora chama biga, uma massinha que começa a fermentação antes da gente colocar fermento em todo o resto. Vai 100 gramas de farinha, 1 grama de fermento biológico em pó seco e 50 ml de água, mais ou menos, tá? Porque precisa ficar numa consistência de uma massinha, não tão dura, mas também não tão mole. Vou mostrar. Eu segui à risca uma outra vez a receita e eu não gostei da textura da biga e depois da massa, então ela deu uma alteradinha. Então eu vou vendo mais ou menos a textura do meu último pão que deu super certo. E para ativar o fermento mais rápido, eu gosto de colocar água não gelada, ou temperatura ambiente, ou um pouquinho, ou morna, sabe? Morna é o melhor. Essa aqui é a consistência, ela fica grudenta, mas firme ao mesmo tempo. E aqui ela vai descansar 30 minutos. Gente, eu não sei, deixei a biga descansar, eu separei ela aqui. Vou colocar 300 gramas de farinha, 3 gramas de fermento. E não é uma exata ciência, você precisa ver a consistência das coisas. Quanto mais você faz, mais você vai percebendo que a receita precisa para dar certo. 8 gramas de sal, vamos saber, 2 colherinhas dessa. Por último, 250 ml de água. Antes de colocar água, mistura primeiro as coisas secas para depois adicionar água, porque senão não mistura direito só na mão, não. Aqui já eu preciso juntar a biga com o resto. Aqui, ó, tá super fofinha. Essa é a textura. E agora a gente vai dobrar a massa a cada 5 minutos, 3 vezes, né? Espera 5, dobra, espera 5, dobra, espera 5, dobra. Deu certo, pessoal. Vou morder o meu, tá? Então, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Lauro, Sante das marcas de oralidade, para dar esse efeito. Da autoria de Pedro Moura está aprovada. E o mestre em estudos linguísticos. Portanto, parabéns, Pedro, por esta conquista. A que muito nos honra. Abraços de vida. Defendi meu mestrado. Vocês estão falando com o mais novo mestre em estudos linguísticos deste Brasil. Ai, gente, graças a Deus, finalmente, graças a Deus deu tudo certo. Foram 2 horinhas, mais ou menos, de defesa. Eu tive que fazer uma apresentação de 20 minutos do meu mestrado, resumir 130 páginas da dissertação em 20 minutos. Depois teve a arguição da banca, e depois aí a gente sai da sala, eles fazem o veredito deles, aí a gente volta e eles falaram que eu fui aprovado, tudo mais. Agora eu sou mestre em estudos linguísticos. Tô muito feliz. Eu comecei o meu mestrado em 2022. A gente tá em 2025, então foram 3 anos. Olha, não foi fácil.
porque não é fácil, né, gente? Porque mestrado você já não tá mais na faculdade, você tem outras preocupações, eu tenho que trabalhar, eu passei por tantas coisas na minha vida ao longo desses 3 anos. Eu casei, eu mudei de casa, eu trabalhei para consolidar minha empresa e por muitos momentos eu tinha que focar, eu tenho as traduções, também eu tinha que focar então a minha atenção, a minha energia em alguma coisa, e aí é complicado, né? Porque assim, eu passei no mestrado com bolsa, mas eu tive que abrir mão da minha bolsa por causa do CNPJ, da minha empresa. Não podia acumular. Era difícil, às vezes, priorizar o mestrado, que era uma coisa que demanda muito tempo, muita atenção, é trabalhoso, é um trabalho, por isso que tá aí a bolsa, inclusive esse nome de bolsa, às vezes tira a percepção de pessoas que não estão nesse meio de que é um trabalho, porque é um negócio que você tem que ficar muito tempo. Então, quem recebe a bolsa consegue se dedicar melhor a isso. E a minha experiência da Vi também, que ela fez mestrado, foi muito dificultada por isso, porque nem sempre a gente podia priorizar isso, sabe? A gente tinha que priorizar, por exemplo, o nosso trabalho. E além de tudo, de todas essas circunstâncias, com 1 ano que eu já estava desenvolvendo o meu mestrado, tudo deu errado. Meu objeto de pesquisa não ia dar certo e eu tive que mudar praticamente tudo. Eu tive que achar um novo objeto de pesquisa, mudar o foco da minha pesquisa, embora eu continuasse dentro da área de estudos da tradução, eu tive que mudar muita coisa. Então foi basicamente assim, eu tive que recomeçar basicamente do zero. Então foi um processo por vezes muito estressante, muito cansativo, mas graças a Deus deu certo, acabou. Eu fiz um trabalho do qual eu tenho orgulho. E falar um pouquinho pra vocês sobre o que é o mestrado, né, que vocês veem eu sempre falando aqui. Eu nunca falei sobre o que é. Eu pesquiso histórias em quadrinhos, a tradução de histórias em quadrinhos. E eu analisei 2 histórias em quadrinhos de autores brasileiros que chegaram aos Estados Unidos, só que de 2 formas diferentes. Uma chama Day Tripper, do Gabriel Ba e do Fábio Moon, foi lançada direto nos Estados Unidos em inglês e depois foi traduzido pro português no Brasil. Deixa eu ver se não acabou meu espaço. Não acabou, vou continuar falando. Tem vezes que eu tô falando aqui, aí para de gravar porque acabou o espaço e eu perco tudo. Então, Day Tripper foi publicado primeiro em inglês nos Estados Unidos, de autores brasileiros, e só depois veio para o Brasil pela tradução para o português. E Valente, do Vitor Cafadi, que foi publicada primeiro em português no Brasil e depois foi traduzida para o inglês e publicada nos Estados Unidos. Então, são 2 obras brasileiras que chegaram lá no mercado dos Estados Unidos de formas diferentes, praticamente opostas. E a que foi lançada em inglês primeiro, nos Estados Unidos, tem uma história muito marcadamente brasileira, tipo, é claramente, escancaradamente com referências ao Brasil, à nossa cultura. E isso, a um primeiro ver, pareceu paradoxal, porque, tipo, você pensa, vai lançar uma coisa em inglês nos Estados Unidos para o público norte-americano, que já não consome muito coisas fora do que eles mesmos produzem, tem que fazer alguma coisa disfarçada, que seja palatável para eles. Só que não, porque essa obra é muito escancaradamente brasileira. Então aí a gente foi analisar isso, como que se deu tudo isso, enfim, com essas 2 obras. Provavelmente em algum momento a dissertação tem que ser publicada na internet, não sei direito como que funciona esse pós-defesa, mas se for, quando sair eu posso avisar vocês, posso deixar o link na descrição quando tiver. Enfim, agora tô leve, uma coisa menos na minha cabeça, e agora o que eu queria fazer é assistir YouTube, sabe? Não fazer mais nada, ficar com o cérebro lisinho, só que eu vou pra academia. Obrigado por tudo, Gym Rat. Que eu e a Vitória decidimos com uma amiga nossa entrar num grupo do Gym Rats e todo mundo tem que fazer 18 treinos esse mês, cada um, pra no final todo mundo poder ganhar um jantar legalzão no lugar que a gente quer ir junto. Então, se cada um individualmente não tiver 18 treinos, ninguém vai pra esse jantar. Então, eu não quero ser o culpado de acabar com o jantar de todo mundo, né? O Gym Rats é a única coisa que tá me sustentando pra ir pra academia nessas 2 últimas semanas. Fui. Alguém aqui sabe como deixar essas jiboias mais abundantes? Porque elas são, cada uma é um fiapinho assim, ó. E elas crescem tudo de um lado só, do outro lado do fiapo elas não crescem. E eu queria que elas ficassem assim, sabe? Tipo, em formato mais assim. O meu cuidado com as plantas vai até o ponto de regar. Eu rego elas. De resto, eu não sei fazer mais nada. E eu acho que eu não tenho paciência. Quem pode me ajudar?
Oi, vlog. Hoje é dia de postar vlog. Eu tô terminando de editar, mas eu terminei Noites Brancas do Dostoiévski. Então eu quero falar aqui o que eu achei. Eu sempre tive curiosidade de ler alguma coisa do Dostoiévski, mas acho que eu tinha um pouco de medo, achava que ia ser difícil. Não sei, porque eu peguei um livro relativamente curto, ele tem tipo 100 páginas, e é de uma fase mais romântica do Dostoiévski. Então, pelo que eu entendi, ele tem meio que duas fases, assim, a outra eu nem lembro como que é. Mas essa primeira fase dele é com histórias, personagens mais românticos, não no sentido de romance de amor necessariamente, embora esse aqui tenha essa questão romântica, assim, mas de romance de personagens que sentem muitas emoções, sabe? Então é até engraçado porque o jeito como eles falam, os personagens, como eles dialogam um com o outro, é muito assim sentimental. Tipo, o personagem principal ele levantava e gritava e era muito expressivo. Falava, como assim, fulana? Eu achei legal essa parte, gostosinho de ler as conversas dos personagens, porque eles sentem muito tudo. Então eu achei diferente, porque acho que os livros que eu tô acostumado a ler, os personagens são mais reservados, talvez, tipo os livros da Sally Rooney. Personagens, né, cagadinhos da cabeça, que falam pouco, que não sabem se comunicar. O último que eu li, por exemplo, do Wedding People, eram personagens que sabiam se comunicar e tal, mas eles eram mais sarcásticos, assim, sabe? Mais engraçadinhos nesse sentido. Então eu achei muito diferente, porque os personagens daqueles falavam muito assim, cheio de, né, de sensações e tal. Tem vezes que a pontuação da frase termina com 3 exclamações. Eu não lembro de algum livro que termina com 3 exclamações as falas, sabe? A história do Noites Brancas se passa nessa época lá na Rússia, que são noites durante o verão. Eu acho que o sol não chega a se pôr completamente. Então, tipo, 10 da noite, meia-noite, só tá aquela luz meio de crepúsculo, sabe? De fim de tarde, não chega a se pôr totalmente o sol. E aí se passa, então, nessa época do ano. E o principal, a gente não sabe nem o nome dele, não fala, mas ele é, assim, um sonhador, ele anda pela cidade imaginando as coisas, ele imagina que a cidade conversa com ele. E ele é essa pessoa que quer encontrar alguém na vida, né? Ele é muito tímido, não fala com mulheres. E ele vê uma mulher na rua e ela tá chorando, e aí ele meio que fica preocupado, tipo, o que tá acontecendo com ela, será? Pois ele decide meio que ficar perto dela, assim, e ela começa a andar, e ele vai meio que seguindo ela, um pouco creepy, talvez. Acho que sim, porque ela, inclusive, atravessa a rua e vai pro outro lado. Aí ele fala, bom, ela não quer minha companhia, né? Só que aí chega um cara meio bêbado, assim, e começa a mexer com ela, e aí ele vai pro lado lá dela, atravessa a rua também e meio que protege ela, espanta o bêbado. Aí ela agradece ele e tal, e aí eles começam a conversar. Ele já perdidamente apaixonado por ela. E aí conversa vai, conversa vem, eles meio que prometem se encontrar no dia seguinte, porque ela quer saber mais sobre ele, e ela também não contou a história dela e tal. Aí no dia seguinte, no mesmo horário, eles se encontram, ele conta toda a história dele. Ela fica de flertezinho com ele, tá? Ela fica assim. E aí ela revela que ela tá há não sei quantos anos esperando um cara que ela gostava, que tinha prometido que ele ia embora por um ano. Ah, é um ano. Ele ia embora por um ano e ia voltar e se casar com ela. E ela tava esperando, e fazia 3 dias já que ele tinha voltado pra cidade e não tinha dado sinal de vida. E ela tava muito triste com isso. Aí ele, coitado, o principal, ele assume essa função de encontrar esse cara e mandar uma carta que ela escreveu pro cara. Enfim, sei que o final, gente, se vocês não quiserem spoiler, dá uma puladinha nessa parte, porque no final o cara realmente não dá sinal de vida. Aí ela chora, 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 e aí ela fala, não, eu vou ficar com você. Então ela decide ficar com o principal. Só que aí o cara aparece, ela vai dar um beijo no principal que vai com o cara que ela tava esperando há um ano. Aí o principal fica sem ninguém. Eu gostei, eu achei legalzinho, assim. Não foi difícil de ler. Eu li a tradução do Rubens Figueiredo, para essa edição aqui da Penguin Companhia. Eles publicam vários livros clássicos, assim, né? Eu vou deixar na descrição aqui um link, caso alguém queira comprar. Link de afiliado, então se você comprar pelo meu link, você não paga nada mais por isso e uma parte vem pra gente. Eu achei legal, assim, uma experiência diferente. Não é difícil de entender, pelo menos essa história, não sei outros pontos dele. Inclusive, nessa edição, tem um continho no final, que tipo, você lê meia hora, um conto curto, chama Pousunkov, e esse eu já não gostei tanto, achei meio confuso. Depois tive que pesquisar uma resenha pra entender certinho. Eu até pensei em ler outro livro do Dostoiévski porque esse aqui foi tão curtinho que não deu pra, acho que eu passar muito tempo, sabe? Mas eu não sei.
um pouquinho de preguiça. Se você tem curiosidade de ler Dostoiévski, sempre ouviu falar nesse nome e é um nome meio assustador, né? Tipo, nossa, um escritor russo, será que é muito difícil? Começa pelo Noites Brancas. Essa tradução que eu li não é difícil de entender. E esse conto, essa história, é gostosinho de ler. Eu recomendo, então, assim, pelo menos você pode falar, eu li Dostoiévski, não foi difícil. E agora eu vou terminar de editar esse vlog, que hoje mesmo eu quero postar. E lembra de se inscrever, porque tem muita gente que assiste e não se inscreve no canal, então se inscreva, deixa um curtir no vídeo e deixa um comentário aqui sobre alguma parte que você gostou, algo que você quer que a gente mostre mais ou fale mais, algo que você se identificou. Vamos conversar nos comentários, que essa é uma das partes mais legais depois de postar, é poder ficar interagindo, construindo essa comunidade, que é o que a gente mais quer com os vlogs, na verdade. Tchau e até semana que vem.